que você acordou hoje? Tá tudo bem? Tudo na paz? Aqui tá friozinho. Oficialmente começou o inverno agora aqui, porque aqui no nosso Brasil é um país continental, né? Então, embora muitos dos comerciais, muitas das coisas digam que é verão, né? Porque é mais voltado ali para São Paulo, para o Sudeste, né? Ali é verão. Aqui no Nordeste está começando o inverno. Minha garganta já está querendo inflamar. Começar a se cuidar, tomar um chazinho com própolis, uma águazinha de alho, muito bom para prevenir aí as gripes, né? Que sempre surgem nesse período. Tá friozinho por aqui. Hoje eu nem dormi com ventilador hoje, então friozinho, sempre durmo com ventilador. Não dormi com ventilador. Também não tive coragem de enfrentar o chuveiro ainda, mas daqui a pouco eu tenho que enfrentar porque eu não consigo iniciar o dia sem ter tomado banho. Dizem que o povo brasileiro é o povo que mais toma banho, né? Por aí afora o pessoal não toma muito banho não, mas aqui o pessoal toma bastante banho. E aí eu espero que em nome de Jesus você tenha um dia maravilhoso, um dia na paz do Senhor. A gente quer tanto ter paz, mas aparecem uns estresses no dia, então que o Senhor venha nos dar sabedoria para lidar com os estresses do dia, em nome de Jesus. É lidar com as pessoas difíceis, né, de lidar, que a gente tenha paciência, que a gente tenha domínio próprio, que o Senhor me abençoe no nosso dia, em nome de Jesus. E a gente vai iniciar nossa leitura no capítulo 16 do livro de Mateus, dando continuidade à nossa leitura. Então você que está acompanhando, se você estiver em casa, tiver acesso à sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Algumas pessoas gostam de ouvir também fazendo as coisas, né? Não tem problema, mas é muito, muito importante você separar um momento, né? Sem fazer nada de tarefa de casa, nem de trabalho, mas só você e Deus. Isso é muito importante. É importante você parar, dar uma pausa, né? E nessa pausa, você fazer algo que agregue, né? Que edifique você, né? Que edifique o seu espírito, é muito importante. Então, se você ainda não faz isso no seu dia, não tem isso nas suas tarefas do dia, no seu cronograma, coloque isso, né? Uma pausa para relaxar. Eu já fiz aqui a minha meditação, né? Que é aquela respiração de relaxamento, que ajuda na concentração também. Então é muito importante. Hoje em dia a gente vive num mundo muito acelerado. E é muito importante a gente dar uma pausa, né, no nosso dia e buscar o Senhor. Então, vamos iniciar aqui a nossa leitura. Mateus capítulo 16, versículo 1, diz assim: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhes: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, saber diferenciar a face do céu e não saber diferenciar os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas, e deixando-os retirou-se. Esse sinal do profeta Jonas é que Jonas ele ficou 3 dias, né, no ventre, no estômago de um grande peixe. Algumas pessoas acreditam que é uma baleia, que um dos maiores peixes que existem no mar é a baleia. Mas existe também o tubarão-baleia, né? Existem outros peixes por aí, né? Mas a maior que a gente conhece é a baleia. E aí Jonas ficou 3 dias e ali também era uma representação do que Deus iria fazer também, né? Porque o Senhor, ele é tão maravilhoso, tão inteligente, que ele não faz nada por acaso. Tudo que ele faz tem um significado ali, né? A se revelar, né? Algo assim, revelador, né? Algum significado a mais, assim. Ele nunca faz nada por acaso. Ele nunca coloca uma fruta ali, uma folha, algo, né? Por acaso. Tudo tem um significado. Deus é maravilhoso. E aí quando Jonas, né, desobedeceu a ele, e aí caiu no mar, aí ele pegou, né, um grande peixe, o grande peixe pegou Jonas e ele ficou 3 dias ali.
Ali era para ficar marcado na história que no futuro iria vir Cristo e também iria ficar 3 dias ali, que ele disse que desceu, né, sobre o mar e Deus, quando ele foi sepultado, ele ficou 3 dias também ali, né? Ele disse que ali ele foi pegar as chaves, né? Que estava ali prendendo as pessoas, enfim. Depois a gente entra mais nesse detalhe. Continuando. Então, era isso, né? Quando ele fosse sepultado, esse seria o único sinal para eles, né? Que era do profeta Jonas, de que o Messias também ia passar por isso. Mas mesmo assim, mesmo todos os sinais, todas as profecias cumpridas, ele não queria aceitar. Continuando. Versículo 5. E passando seus discípulos para outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não entendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas a doutrina dos fariseus e saduceus. Então o Senhor já tinha multiplicado uma vez os pães, aí depois foram para o deserto de novo, aí eles ficaram se perguntando como era que ia alimentar aquele tanto de gente de novo. Aí o Senhor fez de novo a multiplicação, aí quando de novo falando de pão, eles não estavam entendendo ainda, né? E aí o Senhor falou aqui do fermento. Então o fermento aqui, ele significa a questão da religiosidade, do pecado também, né? E quando eles ainda estavam no Egito, saindo do Egito com Moisés, eles instituíram a primeira Páscoa, que eles ainda fazem até hoje, né? A Páscoa todos os anos, que representa, para aqueles que ainda não acreditam em Jesus, os judeus que ainda não acreditam, né? Não reconheceram Jesus como Messias, a Páscoa celebra a sua saída do Egito. Então tem o prato, né? Que tem os lugares de cada coisa, que cada ingrediente que está ali no prato representa algo, né, para se lembrar, para agradecer ao Senhor, para ficar triste também, né, refletir, né, o que aconteceu, que é o Seder, né, a Pessa, né, Páscoa em hebraico, que eles fazem, é no mesmo período, assim, bem parecido com o período aqui da Páscoa no Ocidente. Só que no Ocidente, aqui na nossa cultura, tem a questão do coelho, essas coisas assim, e que eles gostam de misturar, né, as coisas cristãs com coisas pagãs, né? E aí, quando esses judeus que não creem em Jesus, eles celebram, quando eles vão celebrar a Páscoa, eles celebram o fato de eles terem saído do Egito, né, da redenção do Egito, ter passado pelo deserto e tal. E os que creem em Jesus, porque existem judeus hoje, atualmente, que também creem em Jesus, né? Eles também adaptaram, né? Eles adaptaram ao que realmente tem na palavra, né? Então, o cordeiro que tem ali no jantar, eles sabem que representa Jesus, né? Então, eles sabem que tudo aquilo ali representa Jesus, né? Representa o Messias, e eles celebram a Jesus ali. Na Páscoa, celebram o sacrifício, né, da redenção, né? Porque eles saíram do Egito para serem libertos das garras do Egito. E Jesus, ele se sacrificou por nós, né, o Cordeiro, que também foi representado também na Páscoa, né? Jesus mandou eles sacrificarem o Cordeiro na Páscoa, eles ainda estavam no Egito, e aí tinha que colocar o sangue do Cordeiro nas ombreiras das portas, né, para a morte não passar. Então Jesus, ele também fez isso, né? Ele também sacrificou como Cordeiro de Deus, e o seu sangue também nos livra da morte eterna, né? Então, quando eles fazem isso, os judeus, é de acordo com a sua cultura, porque aqui na Páscoa é diferente da Páscoa do Ocidente, né? A gente só faz falar sobre isso, às vezes tem culto, também a missa também às vezes acho que faz, né? Mas lá eles fazem um jantar, uma ceia. E aí tem, depois se vocês tiverem curiosidade, vocês pesquisam, né? A ceia, a Páscoa, como é que acontece lá, é bem lindo.
Eles reúnem a família, né? E aí tem os utensílios, né? Da peça, né? Da Páscoa. E aí eles fazem, né? Os que não creem em Jesus, eles celebram de terem sido libertos, né? Do Egito. E os que creem em Jesus, eles já celebram o fato de Jesus, né? Ter sido o Cordeiro de Deus e tudo mais. E aí o fermento, quando eles estão se preparando para a Páscoa, eles têm um dia ou dois, eles se preparam, eles sabem qual é o dia da Páscoa, então eles se preparam para que naquele dia da Páscoa não exista nada de fermento dentro de casa. Então tudo que leveda, se existe fermento na cozinha, pão que leveda, pão com fermento, tudo eles tiram e eles, não sei como é que eles faziam nessa época aqui, né? Se eles jogavam fora. Desde a instituição, né, da Páscoa, o Senhor disse que não era para ter nenhum tipo de fermento na casa no dia da Páscoa. Porque também representando que o Cordeiro de Deus não teria nenhum pecado. E aí, hoje em dia, eu sei que atualmente, quando é perto da peça da Páscoa, eles juntam alimentos, eles fazem doações, né? Então eles fazem isso. É bem interessante mesmo. E por mim a gente celebraria assim, né? Como na Bíblia se celebra. Mas é questão da cultura, né? A gente teve muita influência da Igreja Católica na nossa cultura ocidental. Então tem muitos elementos pagãos na nossa cultura, mas se fosse para me escolher, a gente celebraria da forma em que o Senhor ele colocou aqui na palavra, né? É muito lindo. Tem um significado muito melhor, né? Muito mais nobre. Mas vamos seguindo aqui. Então, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Então ele está dizendo aqui que Deus tinha revelado a Pedro que ele era o Filho do Homem, né, que veio do Espírito Santo de Deus. E aí que ele dá as chaves, né, para Pedro. Pedro ia ser o líder da igreja primitiva, da primeira igreja cristã. Primeiro grupo de pessoas cristãs depois que Jesus seria sepultado e ressuscitado, né? Ele ia ser o líder da primeira igreja. E aí tem muitas pessoas que acham que cristãos é só as pessoas aqui do Ocidente, né? Mas os cristãos eram judeus, os primeiros cristãos eram judeus, porque existe ainda um sentimento antissemita, né, de cristãos contra judeus, né? Cristãos acham que são superiores a judeus e judeus também acham que são superiores a cristãos, enfim, né? Mas aqui os primeiros cristãos eles eram judeus, né? E existem judeus que são cristãos. Então tem até pessoas que acreditam que tem até umas tradições, né, mais os católicos, que acham que quando a gente for entrar lá no céu, né, Pedro vai estar lá esperando a gente com as chaves, né? Devido a essa passagem aqui. Mas aqui está se referindo à igreja primitiva, né? Ele ia dar a chave, né? Ia pedir, lá na frente a gente vai ver que ele vai perguntar a Pedro, né, se ele ama ele. E aí depois ele vai dizer que Pedro, cuide das minhas ovelhas, né? Já que você me ama. Continuando, versículo 21. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Arreda-te diante de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens.
Aí fica uma coisa assim um pouco estranha, né? Porque alguns versículos atrás, Jesus estava elogiando Pedro, né? Porque Pedro estava falando que ele era o filho de Deus, que Deus tinha revelado a Pedro. E aí, pouco tempo depois, Jesus está repreendendo Pedro, dizendo que era Satanás que estava falando, né? Então, para a gente entender, aqui Pedro, nessa situação, Pedro ele estava agindo na emoção. Ele não estava agindo de acordo com o propósito, né, que era do Cordeiro de Deus. Ele não queria aceitar, né, pelo fato também de eles terem andado juntos muito tempo. Então a gente cria, né, uma ligação emocional. A gente não quer ver as pessoas que a gente ama morrendo. Mas o Senhor ele tinha esse propósito, né? Ele tinha que passar por isso. E aí Pedro aqui agiu na emoção. E essa emoção acabou negando o propósito do Senhor, né? Então, muitas vezes quando a gente age na emoção, nem sempre a emoção ela está em harmonia ou alinhada com o espírito. E a gente tem que ter muito cuidado, porque o inimigo ele trabalha nas emoções. O inimigo ele tenta aprisionar uma pessoa através das emoções. É através das feridas emocionais, por exemplo, que o inimigo ele consegue aprisionar o espírito de uma pessoa. Então, ele aqui repreendeu, não foi Pedro, né? Ele repreendeu o inimigo que estava usando Pedro para falar aquilo. Através, talvez, um medo de perder Jesus, né? Um sentimento que não estava alinhado com o propósito de Deus. Então, ele viu que o inimigo estava querendo usar Pedro para tentar impedir o cumprimento do propósito. E muitas vezes, irmãos, a gente se pergunta ao Senhor por que o propósito não aconteceu ainda na nossa vida, por que aquilo que o Senhor prometeu ainda não aconteceu. A gente começa a tentar entender ou até mesmo procurar culpados, mas às vezes somos nós mesmos, né, que deixamos o inimigo colocar pensamentos, colocar significados, sentimentos que não estão alinhados com o propósito. Então essa questão da alma, das nossas emoções, a gente tem que ter cuidado com eles, né? A gente não deve andar controlados pelas nossas emoções, né? Nós temos que ter domínio das nossas emoções. Embora a gente tenha medo, fique triste, né, no lado assim mais, digamos assim, entre aspas, negativos, porque todas as emoções que o Senhor nos deu, o medo e a tristeza, embora seja um pouco dolorido, mas existe um propósito, né? A tristeza é a emoção que nos faz refletir, o medo é a emoção que nos faz nos proteger, né? Mas quando é muito, que nos para, que nos impede de viver o propósito, que nos impede de viver a nossa melhor versão, né? Então, existe algo errado aí que precisa ser corrigido, né? Então, muitas vezes o inimigo, ele tenta, né? Ele tenta literalmente agir na nossa vida através das nossas emoções, para tentar nos impedir de viver o nosso propósito, de tentar impedir com que a gente viva a nossa melhor versão, viva a nossa vida, né, na abundância de Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E Pedro, né, ele era muito colérico, a gente viu, né, que ele já saiu andando sobre as águas, né, então ele era muito impulsivo. Ele pensava e logo falava. Ele não pensava e refletia e falava, né. Ele era um pouco impulsivo, a gente viu, né, aqui já a sua personalidade aqui. E a gente tem que ter muito cuidado, né, porque o inimigo ele trabalha nas nossas emoções e a gente tem que ver se aquilo que a gente fala, se aquilo que a gente está pensando é realmente algo que vem de Deus ou é algo que vem do maligno, porque o inimigo ele lança seta assim, né? E aqui a gente viu ele usando Pedro, né, através de suas emoções. Ele viu que Pedro era impulsivo, ele viu que Pedro ele tinha assim uma certa influência, né? Até mesmo para os outros, né? Ele era um líder, então ele tenta assim, né, principalmente as pessoas que têm um poder maior sobre um grupo, né, ele usa todos, né, mas principalmente esses, né, por isso que a gente vê tanta famosos por aí, né, cantores, né,
gostam e que depois se desviam, porque esses que são mais vistos, né, são esses que são mais atacados pelo inimigo, porque quando aquele que é mais visto é atacado, ele acaba desmotivando as outras pessoas, né? Então, isso, né, basicamente isso, sobre esse versículo, para não me aprofundar muito, tá grande aqui, né, mas é isso, né, a gente tem que cuidar das nossas emoções. A gente não deve ser controlado pelas emoções, mas controlar as nossas emoções, né, ter domínio sobre as nossas emoções. Conduzir, né, o volante da nossa vida e deixar o Senhor nos guiar para o caminho que a gente tem que seguir. Isso aí dá pra gente refletir várias coisas, né? Mas vamos continuar aqui. Versículo 23. E ele, porém... Eu já li, né? Essa parte. Aí no final diz assim, no versículo 23. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens, né? O inimigo, ele não compreende, ele não aceita, né? Ele não sabe da mente de Deus, né? Deus é maravilhoso. Ele tenta ali entender, mas não compreende o propósito de Deus para a vida daquela pessoa, né? Ele consegue perceber quando Deus tem um propósito, ele tenta ali atrapalhar, fazer com que a pessoa perca tempo, né? Mas Deus, ele é criativo, né? Deus, ele é muito criativo. O inimigo não, ele não é criativo. Ele sempre repete as mesmas coisas, né, para tentar destruir alguém. É sempre as mesmas estratégias, né? E aí ele não compreende, né? Ele não consegue decifrar Deus, glória a Deus. E ele entende muito bem sobre os homens, né? Por isso que ele consegue, assim, ter um poder de persuasão, de manipulação muito grande, porque ele sabe como é que a gente funciona, né? Mas maior é o nosso Deus. Versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, o versículo 28 diz que alguns que estavam ali com ele não iriam provar da morte até que vissem o Filho do Homem no seu reino. Aí a gente pode até pensar assim, então quer dizer que alguns ali iriam ser arrebatados? Não, nenhum dali foi arrebatado. É porque depois a gente vai ver amanhã, no próximo capítulo, que eles vão ver a transfiguração de Jesus, alguns deles. E a transfiguração de Jesus é como Jesus é no reino de Deus, né? Que não é bem o jeito que eles estavam vendo ali, né? Eles vão ver que é diferente, né? Então alguns deles vão ver Jesus como ele é no reino de Deus antes que eles morressem, porque depois, não conta aqui na Bíblia, mas a história conta como que eles terminaram, né, suas vidas, né? Todos, né, tiveram um fim bem diferente, né? Mas morreram com bastante honra a Deus, né? Então, essa foi a leitura de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida, tenha lhe acrescentado um pouco mais. Sempre dá para se aprofundar mais na palavra do Senhor, pesquisar, né? Ver como, fica uma sugestão, né? De ver como que é a Páscoa dos judeus, como que é o prato de seda. Acho que eu vou trazer aqui no grupo, né? Fica mais fácil para vocês, né? É muito bom ficar aí com uma curiosidade sobre os pães asmos também, né? Se vocês quiserem ver como é, né? Que eles comem, enfim. É muito legal a gente entender e ver a cultura judaica, a gente entende melhor. Então Deus abençoe a sua vida, lhe dê muita saúde, e abençoe sua família, seus amigos, que você continue tendo essa vontade de buscar o Senhor, de entender, de compreender. Por mais que a gente vá estudando, a gente vai entendendo mais ainda, né, glorificando mais o Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso, né? Então Deus abençoe e até a próxima.